Bom dia a todos. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês referente à aula do dia 21, na sexta-feira. Acabou acontecendo um imprevisto e eu não consegui passar a aula para vocês online. Então, nós vamos dar continuidade na nossa conversa. Conversa esta que foi bastante interessante na última aula, né, com a participação de algumas pessoas ali fazendo perguntas, então foi bem bacana. E o tema que nos norteou naquela semana foi exatamente os tipos de conhecimento. Eu vou fazer uma breve introdução, voltar um pouquinho, visto que nem todos os alunos estavam naquela aula, e ali nós ficamos exatamente com uma aula completa em relação aos tipos de conhecimento. Muito bem. O termo conhecimento, em grego, ele significa gnose. Gnose para nós, conhecimento. A disciplina, né, a área que estuda exatamente o conhecimento em si, na filosofia, nós chamamos de gnosiologia, ou simplesmente teoria do conhecimento. E sabemos muito bem, a palavra conhecimento não é uma palavra difícil, é uma palavra que nós comumente utilizamos no nosso dia a dia, com diferentes significados, porém a utilizamos a todo momento. Eu conheço tal comida, eu conheço tal lugar, eu conheço tal pessoa, eu conheço tal filme, e assim existe uma infinidade de coisas que nós podemos falar que conhecemos. Mas dentro da filosofia, nós vamos refinar, né, um pouco esse conceito, né, embora de uma forma bastante simples, porém nós vamos aprofundar um pouco mais esse termo, esse conceito, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Nós podemos dizer que o conhecimento ele é exatamente a relação entre sujeito e objeto. Quando eu falo que o conhecimento é essa relação entre o sujeito e o objeto, eu estou falando o sujeito é aquele que conhece e o objeto é aquilo que se dá por conhecer. Então, esse sujeito é a minha consciência, é a minha mente, é o meu eu. E o objeto é essa realidade, é o mundo, são os fenômenos que se apresentam à nossa mente, à nossa consciência e se apresentam a nós. Então, para que exista um conhecimento, é extremamente necessário que aconteça essa íntima relação entre sujeito e objeto. O objeto não necessariamente ele precisa ser material. Nós podemos classificar esses objetos em 3 situações. O objeto ele pode ser ideal, ou seja, eu posso pensar em números. O objeto ele pode ser imaginário. Por exemplo, se eu pensar num centauro, se eu pensar num Pégasus, eu consigo fazer essa relação. Olha, vamos lá, vou pensar num Pégasus, assim, um cavalo com asas. Eu sei da existência de asas, eu sei da existência do cavalo, eu faço essa combinação de conhecimentos. Ou seja, a minha mente fez essa combinação, fez essa associação e cria um objeto imaginário e que me leva a um conhecimento. E por fim, esse objeto ele pode ser sensível, ou seja, está em sua materialidade. Por exemplo, eu posso pensar um castelo, por exemplo. Eu consigo pensar um castelo e eu também consigo ver um castelo de forma física. Então, para que esse conhecimento ocorra, o objeto ele precisa se mostrar de alguma forma ao sujeito.
Repetindo, esse objeto ele não precisa ser necessariamente material. Ele pode ser ideal, símbolos matemáticos. Ele pode ser até mesmo intuído pela fé, por que não? Né? Se colocarmos aí a questão de Deus. Ou ele pode ser construído pela fantasia. Se nós pegarmos aí todos os heróis míticos, todos os heróis mitológicos aí são construídos pela fantasia, porém que nos traz um tipo de conhecimento. E nós sabemos que é próprio do ser humano problematizar a realidade que o cerca. Isso em todo momento, quando eu falo problematizar a realidade que nos cerca, é que nós, seres humanos, tentamos encontrar respostas ao modificar o meio. A todo momento nós estamos modificando, a todo momento nós estamos encontrando saídas para soluções de determinados problemas que acabam sendo problemas úteis para a nossa existência e para facilitar a nossa existência aqui. Diante de todo esse cabedal humano, nós podemos elencar 6 tipos de conhecimento. Ao longo de toda a história do conhecimento, nós conseguimos, abarcar esses 6 tipos de conhecimento que acaba englobando todo o aspecto teórico que existe a nível de conhecimento no mundo. Desculpem. E vamos começar, obviamente, pelo primeiro tipo de conhecimento que nós chamamos de mitologia, ou simplesmente mito. O mito é um modo de conhecer o mundo, em que ocorre o apelo ao sagrado, ou seja, aos deuses. Embora não utilizemos a mitologia nos nossos dias, na nossa sociedade moderna, melhor dizendo, em algum momento da história da humanidade, o mito ele serviu de base e ele serviu para responder os anseios daquela sociedade, para responder os problemas daquela sociedade. Embora o mito faça esse apelo ao sagrado, embora o mito seja cercado de um conhecimento alegórico, de um conhecimento fantasioso, mas ele sempre trouxe uma forma de conhecer. Ele sempre explicou ao seu modo para a sociedade da época. A segunda forma, ou segundo tipo de conhecimento que nós apresentaremos a vocês é exatamente a religião. É o discurso religioso. A religião, ela é uma forma de compreender a realidade a partir da fé na existência de um Deus. E ali talvez vocês estejam se perguntando, então mito e religião não é a mesma coisa? Não. E aí já vem, nós já chegamos com a resposta para vocês. Por que mito e religião, por que conhecimento mitológico e conhecimento religioso são coisas diferentes? A diferença está exatamente que a religião ela possui uma teologia, ou seja, a religião possui uma ciência de Deus, se utilizarmos o próprio termo teologia. Ciência de Deus ou estudo de Deus, que é uma faculdade aí, que normalmente dura 5 anos aí, e está nas grandes universidades aí. Ou seja, por mais estranho que pareça na nossa cabeça, a teologia ela elabora argumentos de ordem racional para justificar os conteúdos da fé. Olha, veja só como é importante entendermos isso daí. No mito se elabora um discurso alegórico, fantasioso. Na religião, a teologia elabora argumentos de ordem racional para justificar os conteúdos da fé.
Então a grande diferença está exatamente nisso. A teologia, por meio da religião, ela é um discurso de ordem racional, ok? Saindo desse tipo de conhecimento, entramos no terceiro tipo de conhecimento que nós vamos chamar de senso comum. Esse conhecimento do senso comum, ele é um conhecimento superficial e que foi se acumulando e foi sendo transmitido de geração em geração. Resolve os problemas do nosso cotidiano, porém, logo no início nós já falamos, é um conhecimento raso, é um conhecimento extremamente superficial, não alcança, estudos profundos, mesmo porque ele não tem esse objetivo de ser profundo. Ele tem exatamente o objetivo de resolver os problemas do nosso cotidiano, embora seja permeado de erros. O senso comum, uma vez que não existe um aprofundamento em relação às coisas que são ditas, mas a todo momento nós estamos utilizando o conhecimento do senso comum aí, tá bom? É um conhecimento admitido por um determinado grupo social que acredita que elas são compartilhadas por toda a humanidade. Ou seja, algo que se tornou padrão sem nenhum estudo científico, acaba, por sua vez, fazendo parte do dia a dia das pessoas aí. Tranquilos? E passemos agora ao quarto tipo de conhecimento que nós chamamos de ciência. E ali a importância desse conhecimento para a nossa sociedade, inclusive nos dias atuais que estamos passando por esse problema, por essa pandemia, nós vamos perceber quão importante é a ciência na vida da humanidade. Quão importante é a ciência no resolver problemas, no prever problemas e prever as possíveis soluções. A ciência, ela é um conhecimento racional, ela é um conhecimento metódico, ela é verificável e ela é um conhecimento sistemático. Seus conteúdos, eles possibilitam a previsão de fenômenos. Isso é importante termos em mente. E para alcançar seus objetivos, a ciência ela se utiliza de métodos. Ou se utiliza de um método, que é exatamente o método científico. A palavra método vem do latim, vem do grego, melhor dizendo, que significa através de um caminho. Então, a palavra método significa exatamente através de um caminho. Ou seja, através de um caminho eu vou encontrar, através de um caminho, através de um método, eu vou encontrar as possíveis soluções para o meu problema. E vamos tentar agora destrinchar esse método científico, um dos existentes, O método científico, ele se inicia exatamente através do enunciado de um problema. Ou seja, a observação dos fatos. Eu observei ali os fatos e aquilo me gerou uma dúvida, me gerou um problema. A partir dessa observação, a partir desse enunciado desse problema, eu vou ter agora que dar um passo adiante. E esse passo adiante vai ser exatamente a formulação de uma hipótese. Quando nós falamos em formulação de uma hipótese, nós estamos falando da tentativa de solução. Se propõe uma resposta possível e essa resposta precisa ser avaliada. Ou seja, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma proposta não comprovada. A partir dessa formulação de hipóteses, eu vou caminhando.
E o meu próximo passo é exatamente fazer esses testes experimentais dessa hipótese que eu criei. Ou seja, eu vou testar a validade dessa hipótese. E a partir daí fica exatamente, né, o passo da conclusão. Eu confirmo ou eu corrijo a hipótese formulada e testada. Então percebam que são esses passos, né, seguros, são esses passos firmes de verificação, de sistematização que a ciência se pauta. Saindo desse conhecimento científico, para não nos alongarmos tanto, nós vamos adentrar agora ao conhecimento filosófico, que também é um tipo de conhecimento. Lembrando que é interessante notarmos aqui, é um tipo de conhecimento, não significa que seja uma ciência. Que a filosofia é uma das poucas disciplinas que não é ciência. E nós já conversamos em outros momentos por que a filosofia não é uma ciência e chegamos à conclusão que a filosofia, sendo base de todo e qualquer conhecimento ou de todo e qualquer ciência, ela não pode se igualar nesse sentido, se igualar não no sentido de disputa, mas ela pretende ser algo diferente, e esse algo diferente é ser superior a essa denominação de ser ciência, porque ela serve de base para todos esses outros conhecimentos. A filosofia também, ela é um conhecimento racional que, diferente da ciência, ela vai abordar criticamente os grandes temas que a sociedade nos permite, nos impõe, digamos assim. O sentido da vida, a existência do bem e do mal, de onde vim, para onde vou. São esses problemas postos pela filosofia que geralmente não podem ser resolvidos pela ciência. Alguns desses temas, a origem da vida, a origem do universo, que foi palco de grandes discussões filosóficas, eles podem vir a ser discutidos na ciência. E é interessante, uma vez que eles são discutidos para a ciência, a filosofia abre mão disso daí, ou seja, a filosofia lançou a base, a discussão, a interrogação, e aí a ciência abraça e começa a fazer um discurso científico sobre determinados temas. Então, para dizer, alguns temas pode virar ciência? Pode. Alguns temas filosóficos podem virar ciência. Né? E aí é bastante interessante essa... Depois, quando fazemos essa relação entre filosofia e conhecimento científico. E por fim, nós temos aí a arte. A arte também ela é um tipo de conhecimento, é um tipo de conhecimento especial. A poesia, a música, a escultura, a pintura é uma forma de conhecer a realidade particular, que faz o uso extremo da sensibilidade para interpretar a realidade. Quantos pintores, quantos músicos aí, quantos poetas, não interpretaram aí a realidade, por meio de suas pinturas, por meio de suas músicas, por meio de suas poesias, Não vamos ficar citando aqui nomes, porque senão a nossa aula iria se alongar, demais. Mas no Brasil nós temos excelentes poetas, nós temos excelentes músicos, escultores, pintores e assim sucessivamente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós temos aí essas pessoas que fazem uso dessa sensibilidade para interpretar a realidade. Tá bom? O meu muito obrigado aqui, Até a próxima, um grande abraço e até mais.